Você sabia que até o corpo de Moisés foi alvo de uma batalha espiritual? Sim, a palavra de Deus, queridos, nos revela que houve uma disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. O que isso traz de ensinamento para nossas vidas sobre o mundo espiritual? Fica comigo até o final, porque esta revelação pode mudar sua visão sobre batalha espiritual. Queridos amados irmãos, lá em Judas, no capítulo 1 e o versículo 9, tem um texto que nos diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Queridos, é claro que no contexto aqui da palavra de Deus, Moisés ele morreu no Monte Nebo e foi sepultado, enterrado por Deus. Ninguém sabe onde está a sua sepultura, como está escrito lá em Deuteronômio capítulo 34, você pode conferir aí, no versículo 5 e o versículo 6. Mas o que muito ignora é que houve aqui uma batalha espiritual invisível. O arcanjo Miguel, o guerreiro de Deus, enfrentou o próprio Satanás, que tentava ter acesso ao corpo de Moisés. Mas por que Satanás ele estava lutando pelo corpo de Moisés que já havia morrido? Queridos, olha, Satanás, talvez aqui, queria usar o corpo de Moisés como ídolo para desviar, claro, o povo de Deus. Quantas pessoas estão desviadas por lado da idolatria, né? Por que Moisés até hoje não tem sido um postido para ser adorado, venerado pelas nações? É interessante isso, né, queridos? Então, vamos mais aqui. Ou seja, o corpo de Moisés poderia ter sido virado um objeto de adoração, levando Israel à idolatria. Por isso que Deus ele não permitiu de modo algum que Moisés ele fosse sepultado pelos homens, mas foi o próprio Deus que fez ali a sua sepultura. Por isso que até hoje, na batalha que houve espiritual no mundo invisível, até hoje não se encontrou o corpo de Moisés. Então, essa batalha nos ensina que até depois da morte, o inimigo ainda tenta roubar, matar e destruir, queridos. Se ele luta pelo corpo de Moisés, agora imagine o quanto ele luta hoje pela nossa vida, pela sua vida, sua mente e também a sua família. Ou seja, ele luta pela sua vida, aqui nós que estamos aqui, ele luta pela sua mente para ele governar ela, para que ele possa manipular, ou seja, pela sua família, ou seja, tudo isso o adversário de nossas almas ele faz para tentar controlar as famílias. Infelizmente, muitos, porque não conhecem a palavra de Deus, têm sido levados ao engano, têm sido manipulado pelo o príncipe das trevas, né, como diz a palavra de Deus, pelas forças espirituais da região da maldade, querido. Então, eu quero dizer para você, estamos em constante batalha espiritual. Entenda uma coisa, nós estamos em constante batalha espiritual. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 em diante, quando ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possa resistir o dia mau, ou seja, para que nós possamos vencer as forças espirituais da região da maldade, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra as forças espirituais da região da maldade. Por isso que é necessário nós estarmos cheios da autoridade,
revestido da palavra de Deus, buscar sempre o nome de Jesus em nossas vidas, para que nós não venhamos de modo algum perder a batalha. Em meio às lutas, em meio à guerra, à batalha espiritual, nós revestidos com a palavra, nós iremos vencer. Assim como Miguel venceu pela autoridade do nome do Senhor, porque ele disse, o Senhor te repreenda, que é uma grande lição, um próprio anjo cheio de poder, ele não usou da sua própria força, mas ele disse, o Senhor te repreenda. Então dá para nós entender que a nossa vitória vem no nome do Senhor dos Exércitos, quando nós nos revestimos das armaduras de Deus. Um alerta para você, que não brinque com o mundo espiritual. Vigie, ore, alimente-se da palavra de Deus, para que você possa ser mais do que vencedor. Você precisa a cada dia estar preparado para essa grande batalha. Se nós estivermos revestidos com a palavra de Deus, nós iremos vencer. Lembre-se que esse tentador, o diabo, ele tentou o próprio Jesus, e foi pela palavra de Deus que Jesus venceu ele. Então, se nós nos revestir, termos o prazer pela palavra, nos alimentar com ela, orarmos, jejuar, nós não brincarmos com respeito às batalhas espirituais, porque há muitas pessoas que não acreditam que existe. O mundo espiritual existe, queridos. Existe, e ele tem trabalhado fortemente, tem enganado muitas pessoas na religião, no esporte, na política, e vai por todos os lados. Em todas as áreas, Satanás ele se infiltra para enganar as pessoas. Então, um abraço, ainda não é inscrito, inscreva-se, deixa aí o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.